Agora a gente vai falar de um jogador que é alvo do Flamengo, o Alan, do Atlético Mineiro. Informação que a gente apurou em parceria com o Rodrigo Matos, colunista do All Sport, que já tem um acerto bem avançado e encaminhado pela contratação do Alan. Lembrando que não está assinado, ou seja, se você não assinou, o que está conversado e acordado pode não ser concretizado, mas o que está bem encaminhado é um avanço do Flamengo para contratar o Alan do Atlético Mineiro. Pelo que a gente apurou, um acerto de um pacote de 9 milhões de euros, sendo 7,5 milhões de euros fixos, o que dá cerca de 39 milhões de reais, perdão, 39,4 milhões de reais, mais 1,5 milhão de euros em bônus por metas. É aquelas metas de coletivas ou individuais, títulos, convocações, jogos, enfim, depende do que é ajustado para cada tipo de acordo nesses moldes. Esses valores desse pacote, o Bruno Andrade já tinha adiantado nas últimas semanas aqui com a gente, que seriam os prováveis valores do que estava sendo conversado, para uma tentativa do Flamengo de compra de 100% dos direitos econômicos, mas lembrando de novo, não está assinado, os documentos não estão definidos. Cheguei a conversar com um dirigente do Atlético no último final de semana para tentar apurar essa situação. O Galo não dá o acordo como definido, como fechado, assim como o próprio Flamengo, porque só vai estar fechado quando tiver assinado de fato, mas está bem avançado e bem encaminhado. E o assunto que tomou conta do Galo no último final de semana foi o Eduardo Cudê, técnico que a gente já vinha tratando aqui no De Primeira com o PVC, como é que estava a situação do Cudê, vai ou fica, estava balançando, chegou a se expor publicamente com declarações, voltou atrás, segurou, e aí depois do jogo ele externou, segundo o Atlético divulgou a decisão de sair do Galo depois do empate por 1-1 com o Red Bull Bragantino, e o Galo confirmou a saída do Cudê do comando técnico. PVC, sei que você estava lá na Liga dos Campeões na final, mas de uma certa forma você já vinha acompanhando esse assunto nos últimos meses, né? Aquele desfecho que estava mais ou menos esperado, digamos assim. Vai ter uma briga judicial, porque o Atlético vai tentar cobrar a multa na FIFA e o Cudê vai dizer que não pediu demissão. Porque o Cudê entrou no vestiário e chutou o balde, disse que não tinha elenco, que ele não veio para ser coadjuvante, veio para disputar títulos. O Rodrigo Caetano teve que interferir para falar, você fala por você. O Atlético entende que o clube tem jogadores importantes aqui. Até porque alguém precisa dizer para os jogadores se colocar na posição de liderança. E o Cudê disse que foi embora para a Argentina e o Atlético entendeu que ele pediu demissão. E vai ter uma briga judicial. Esse episódio é o que atrasa o negócio do Alan, que é exatamente na linha que você falou, 7 milhões e meio. Há 3 semanas o Atlético falava em 10 milhões de euros, mesmo quando se falava já que o preço estava fechado em 9 milhões de euros, o Atlético falava em 10 milhões de euros, senão não venderia. Hoje o discurso é diferente. Hoje o discurso é o seguinte: o Alan é um jogador que só vale 7 milhões e meio no Brasil. Se for para vender para o exterior, ele não vale isso. Então, essa aqui é uma briga que claramente, entre investidores e Cidade do Galo, ganharam os investidores. Mas ganharam os investidores por uma razão objetiva. O Alan deixou de jogar por lesão, por fratura, por estresse, e o Batalha ganhou a posição e passou a jogar bem. E o Atlético precisa do dinheiro, desesperadamente do dinheiro, porque tem uma dívida que está batendo 2 bilhões de reais. Então, ganharam os investidores na briga com a Cidade do Galo, mas porque tem razão de fazer o negócio nesse momento. E o que está atrasando o negócio só é o Atlético ter mudado o foco. O Atlético mudou o foco para a questão da saída do Cudê, da questão jurídica da saída do Cudê e da sucessão do Cudê. O Atlético diz que não tem um nome apontado, mas dá para dizer que não será o Cuca. O Cuca não será técnico do Atlético, isso é seguro. E aqui não vou dizer que pode ser, porque ninguém falou que pode ser. Mas se você olhar para o mercado, ou o técnico vem do exterior, ou o Atlético tenta o Rogério. Que é o nome brasileiro talvez mais vivo e forte, que acabou de sair de São Paulo há pouco tempo, poucos meses. O Atlético cogitou na época em que o Rui Costa era diretor do Atlético. Não com a mesma diretoria na Cidade do Galo, mas com o mesmo grupo de investidores. Rui Costa, hoje dirigente do São Paulo. Exato. Diretor executivo do São Paulo, que comanda o futebol, o dirigente profissional do São Paulo, junto com o Carlos Belmonte, também dirigente do futebol tricolor. Formações, então, importantes, porque uma se encaixa na outra, como a gente estava explicando, envolvendo o Alan também. O Cudê, o Alan, do ponto de vista do Flamengo, já bem encaminhado, o Galo postergando um pouco essa situação em virtude dessa mudança de rota, recalculando